né, a correção das questões do PET 2 do segundo ano da disciplina de matemática. Sou a professora Manuela e nós vamos agora fazer essa correção. Antes de mais nada, né, nós temos que falar um pouquinho, né, sobre a análise combinatória, porque é o tema aí desse PET 2, né, vai trazer sobre a questão de permutação, combinação e arranjo. Mas nós vamos verificar e fazer essas diferenciações a partir das outras semanas. A primeira semana é bem básica mesmo, né? Introdutória. Então, nós vamos lá. Primeiro, né? A questão 1. Forme todas as permutações do algarismo 1, 2 e 3. Pessoal, é só escrever quais são as formas possíveis de estar escrevendo 1, 2, 3, né? Permutar e fazer essas trocas de lugar, né? Então, aqui é o primeiro, 1, 2, 3, 1, 3, 2, né? Veja que alterou a ordem aqui, 2, 1, 3 e assim por diante. Então, essa atividade, ela é bem mais, assim, vamos dizer, de certa maneira, maçante, porque você tem que estar ali escrevendo, né, cada permutação e não fazendo o total de permutações. Mas é importante para a aprendizagem. 2. Forme todas as permutações das letras A, B, C e D, né? Então, mesmo processo. Qual que eu posso ter aqui? Posso ter A, B, C, D, B, C, D, A e assim por diante, né? São muitas. Então, aqui nós temos umas formadas começando com a letra A. Acho interessante fazerem assim, ó. Faço primeiro todas as permutações que começam com A, né? Vai alterando, vai trocando a ordem aqui das outras letras. Depois você faz todas que se inicia com B, depois inicia com C e, por fim, com D. Então, você vê aqui que é bastante, né? Como que você sabe quais são aí, quantas são? A questão não pediu quantas são, pediu para você formar as permutações. Mas se, por exemplo, você fosse fazer, como que você faria para estar fazendo essas permutações? Você tem 3 valores, então vamos lá colocar aqui 3 espaços. Nesse primeiro espaço aqui, você pode colocar qualquer um dos 3 números, né? Depois você pode colocar qualquer um dos 3, não, você vai ter que colocar aqui 2, né? E por fim, 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Que é justamente aqui, ó, a quantidade. E aqui é a mesma coisa, né? 4. Então, 4, 3, 2, 1. E só multiplicando, ó. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, se a gente for aqui, ó, tem 6, 12, 18, 24. Então, é o total aí. Só que aqui, com a formulazinha, com o cálculo, você vai descobrir a quantidade. A questão pediu para formar, então, por isso que foi fazendo uma a uma. Forme todas as permutações com símbolo mais, menos e menos. Mesmo processo, viu, pessoal? Você só vai colocando aqui, né? Mudando a ordem, né? Esse primeiro tá mais, menos, menos. Depois, menos, menos, mais e assim por diante. É só você escrever todas as possibilidades. Não vou ficar fazendo uma a uma, né? Que é bem cansativo. E o princípio é isso mesmo, é esse mesmo para vocês estarem aplicando. Se caso fosse para fazer aqui do mesmo processo que eu fiz aquela anterior, né? Calcular a quantidade. Como nós temos repetições aqui, né? O mais repete aqui 2 vezes e o menos aqui 2 vezes. Essa repetição, ela não vai contar, porque se você colocar, por exemplo, não diferencia esse menos desse menos, né? Como se fosse uma coisa só. Por isso que aqui ficou a menor quantidade. Mas a gente vai ver mais à frente, viu? Que será a permutação com repetição. Forme todos os anagramas da palavra PET. Ó, aqui também tem repetição. A letra E está se repetindo aqui e aqui, né? Se for fazer tudo, né? Você pode, a própria palavra BET pode ser uma. Pode colocar o B primeiro, 2 é T, né? E assim vai, você vai fazendo.
Questão 5. Forme todos os anagramas da palavra azul, que começam pela letra Z. Então, aqui já é diferente, né? Que é todos que começam com Z. Então, você só vai escrever aqueles que vai começar com Z e vai permutar aqui o A e o L, né? Então, nós temos bem pouquinho, que é só iniciando com o Z. Forme todos os anagramas da palavra pai que começa e termina por vogal. Então, tem que começar com A ou com I e terminar com A ou I, né? Então, é só você escrever também um a um. Então, tá aqui, gente, todos vocês conferem no caderno de vocês, né? Tanto como a questão 1 e 2, também é a mesma coisa. Confere para tá certinho, se tá certinho, se analisou e fez a anotação de todos os anagramas. Se não tiver, você vai lá, conserta, faz a correção direitinho, viu? Isso aqui mesmo é para vocês compreenderem como é que se dá esse processo para a gente calcular. Escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos, formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Então, o que é os ímpares? Para ser ímpar, tem que terminar com o número ímpar, ou tem que terminar com 1 ou com 3, né? Então, vocês percebem aqui que todos os números aqui terminam com 1 ou com 3. Para não ter repetição, então, você não pode estar repetindo aí os algarismos, né? Igual que está 2, 3, 4 e 1. 2, 4, 3 e 1. Mudou a ordem aqui, mas não está repetido. Então, vocês fazem a anotação também. Determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Então, nós vamos lá. Aqui agora a gente já vai para uma questão diferente. Quantas? Então, aqui quer saber a quantidade, não é para escrever cada permutação, só quer saber a quantidade. Então, se aqui são 5 letras, o que vai acontecer? Vai ser permutação de 5, né? Vai ser permutação de 5. Por que permutação de 5? Porque eu tenho 5 letras, né? Igual eu expliquei lá quando eu estava fazendo esses exemplos. Você tem 5 letras, então na primeira opção você tem 5. Depois você não tem como, você já usou uma letra aqui, você não vai ter como usar ela de novo. Então, retira essa letra, sobra 4. Retira essa outra letra, vai sobrar o quê? 3. E assim por diante. Então, toda vez que fala para fazer permutação, você olha a quantidade. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Depois que você olha a quantidade, você vai e escreve permutação de 5, né? Que é aqui a forma da escrita, como que você vai escrever, permutação de 5, que é igual. Aí, quando tem essa formulazinha aqui, ó, essa representação, P5 aqui, como se fosse um expoente aqui embaixo, então vai ficar 5 fatorial. 5 fatorial, nós aprendemos que é o quê? Que é você ir pegar o 5 e reduzindo, né, sempre o antecessor até chegar ao 1. Então, vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. E multiplica, 120. 8, né? Quando fala que dominar, nós temos quantas letras? 7 letras. Então, vai ficar a permutação de 7, né? Elas só podem trocar de lugar entre elas. Vai ficar 7, 6, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Sempre você vai descontando uma, porque se você já usou a letra, né? Não tem como você utilizar novamente. Então, você sempre desconta as letras que você já utilizaram. E o mesmo aqui para a palavra cinema. Ela tem 6 letras. Então, permutação de 6, 6 fatorial, vai ser igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Sempre você vai do total, diminuindo sempre 1, né? Então, 6 menos 1, 5, 5 menos 1, 4, 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2 e 2 menos 1, 1, para poder fazer esse processo aí do fatorial. Então, no caso, 720 anagramas formando com a palavra cinema. Anagrama, gente, não precisa ter sentido, né? Igual cinema, né? É uma palavra que ela tem sentido. Mas o anagrama, às vezes, você pode formar que é uma palavra que não tem sentido, mas é um anagrama, mesmo assim, né? E vamos agora para essa 9, que na verdade ela é um exemplo resolvido, né?
mas eu quero, antes de mostrar aqui a resolução apresentada no PET, eu quero fazer com vocês, né? Para vocês compreenderem melhor. De quantos modos podemos arrumar em uma fila 5 livros de matemática, 3 de estatística e 2 de física? Então, como que nós podemos arrumar esses livros aí? De maneira que livros de mesma matéria, então da mesma matéria, tem que ser juntos. Então, os 5 livros de matemática têm que estarem juntos, os 3 de estatística e os 2 de física. Os de matemática podem vir os 5 no início, 5 no final, os 5 no meio, né? Entre os de estatística e física, e assim para os demais. Então, perceba que é como se os livros de cada matéria fossem uma coisa só. Então, nós temos 3 matérias distintas, não é isso? Então, nós temos aqui 3 tracinhos. E aí, o que acontece? Como são 3 matérias, né? Matemática, estatística e física. Então, são 3. Então, entre elas podem que mudar de posição, né? Entre elas, né? Pode assumir que qualquer uma dessas posições, ó. Pode me trocar. Então, aqui é permutação de 3, não é isso? Porque elas vão trocar de posição aqui entre elas, então vai permutar aqui as 3 matérias. Só que matemática, os livros de matemática são 5. E entre eles também pode haver permutação. Então, vai ser permutação de 5 vezes, né? Então, esse processo você sempre lembra do princípio multiplicativo lá, sempre multiplicando esse processo aqui. Por quê? Você vai fazer a permutação dos livros da disciplina diferente entre si e a mudança pode ocorrer entre eles. O I sempre a multiplicação. Estatística nós temos 3 e física nós temos 2. Então, aqui é a mesma coisa, vai ficar permutação de 3, então vezes permutação de 3 e vezes permutação de 2. Permutação de 3 a gente sabe que é 6, nós já fizemos, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Permutação de 5, tá aqui, ó, a colinha, ó, escola do bem, 120. De 3, novamente, 6. E de 2, o próprio 2, né? Que vai ser 2 vezes 1. Multiplicando tudo, né? Nós vamos multiplicar tudo aqui. E vai dar quanto? Vou ter o resultado aqui, 8.640, né? Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Então, eu apaguei para vocês estarem verificando aqui. Então, foi a mesma coisa que a gente fez, ó. 3 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Multiplicando aqui a resolução do fatorial, 8.640. Esse 3 é da disciplina entre si, matemática, estatística e física. Esse 5 corresponde à matemática, o 3 corresponde à estatística e o 2 corresponde à física. Tá aí o resultado, né? Esse exemplo foi para ajudar vocês a fazerem as demais. Então, vamos lá. Considerando os anagramas da palavra aluno, responda ao que se pede. Quantos começam por vogal? Então, nós temos a palavra aluno, nós temos quantas vogais aqui? Nós temos 3 vogais. Então, a gente quer o anagrama aqui que se inicie com vogal, né? Então, você tem que já estabelecer isso daí. Para começar com vogal, você primeiro vai fazer os tracinhos, são 5 letras, então você vai fazer 5 tracinhos, né? Esse primeiro aqui tem que ser vogal. Então, nós temos 3 vogais. Então, aqui nós temos 3 opções, viu? Deixa isso aqui guardadinho. E aí sobra 4 letras. Essas 4 pode ser qualquer uma, pode ser vogal ou consoante. Então, se você já usou uma letra aqui, no caso, usou alguma vogal, ou A, ou O, ou U, então vai sobrar quantas letras? 4. Você já usou 2 letras, sobra quanto?
3. Já usou 3 letras, sobra 2. Já usou 4, sobrou 1. Multiplicando aqui, 72 anagramas nós vamos ter, né? 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36, vezes 2, vezes 1, 72. Então, toda vez que falar, começa com vogal, termina, é a segunda letra, tem que ser vogal. Você tem que estabelecer primeiro essa restrição aí, né? Você estabelecendo isso daí, essa imposição, né? No caso, tem que começar com vogal. Depois fica mais tranquilo fazer as demais. Então, tá aí, ó. Primeira corresponde a A, O ou U. Quantos começam por vogal e terminam por consoante? Então, aqui agora ficou a restrição mais ainda pegando no pé, né? Então, além de começar com vogal, tem que terminar com consoante. Então, ó, vejam. Começando com vogal, nós temos 3 opções, A, O ou U. Então, você já coloca os 3 aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor para vocês verem. Verde não, eu já tenho verde. Vamos usar, acho que amarelo, que acho que vai sair bem aqui. Então, você já usou aqui o 3, ó. E aí, agora no final, você vai lá no final e coloca 2. Por que 2? Porque nós temos, ó, L, N. Então, nós temos duas consoantes, L e N. Colocou. Depois que você colocou essas duas, como eu estava dizendo, pessoal, né? Já colocamos, deixa eu puxar para cá, já colocamos ali o início, né? Tem que ser com vogal. Tem que ser A, O ou U. E o final pode ser, né? L ou N, né? 2. Aí vai sobrar 3 letras aqui nesse meio, né? Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é a permutação. Multiplicando todo mundo, 54 anagramas. A questão, a letra C, fala assim, quantos começam e terminam por consoante? Então, começar com consoante, né? A gente já começa já fazendo isso daí. Consoantes na palavra aluno, a gente tem duas, L e N. Então, aqui nós temos duas possibilidades, L e N. Faz de conta que você já usou o L ali. Então, sobrou quem? O N aqui pro final. Tem que ser consoante também. Se você usar o N, sobra o L, né? Então, pode ser o L ou o N aqui. Qual você já usou, aqui você não vai usar. Mas não importa saber quem usamos ou não. O importante é saber a quantidade. 2 e 1, que você diminui porque você já usou um aqui. Sobrando 3 aqui no meio, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que são as letras restantes. Multiplicando todo mundo, 12 anagramas. Letra D. Quantos apresentam as vogais A, U, O juntas nessa ordem? Toda vez que falar juntas, você vai considerar sendo uma só, né? Como se aqui fosse uma letra só, né? Vamos imaginar isso, no mundo da imaginação. Imaginando que é uma só, então nós vamos ter agora não mais 5 letras na palavra aluno, nós vamos ter, isso daqui é uma coisa só, né? Então nós vamos ter 3 letras. Então agora vai ficar a permutação de 3. Porque onde o A for, o U e o O tem que ir junto. Então vai ficar 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Essa é a resposta. Toda vez que falar que tá juntas nessa mesma ordem. Quando a ordem não for a mesma, que é o caso da letra E, igual aqui, ó, tem que ser juntas, mas pode ser qualquer ordem. Então, você vai fazer o mesmo processo, é uma coisa só, né? É como se aqui fosse uma coisa só. Então, vai ficar 3, então vai ficar fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Só que essas letras A, U, O, elas podem vir A, U, O, pode vir U, A, O, e assim por diante, né? Então, pode vir de diferentes maneiras. Elas vão permutar aqui entre si, entre elas vai haver permutação. São 3 letras, então vai ter uma permutação de 3 entre elas. Permutação de 3, você sabe que é 6. O que, é que você faz com esse 6 aqui e esse 6 aqui? Você multiplica. Por que, pessoal? Por que você multiplica? Porque você vai fazer isso, né? Que é essa permutação geral, e isso que é a permutação entre elas. Então, 6 vezes 6, 36. Sempre assim, viu?
Se aqui fosse 4 letras, ficaria a permutação de 4, toda vez que falasse em qualquer ordem. E assim por diante. Questão número 11. Quantos são os anagramas da palavra capítulo que podemos formar? Então, com os anagramas, nós temos quantas letras na palavra capítulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, permutação de 8, né? Bem tranquilo. 8 vezes 7 vezes 6, né? Achamos 40.320 anagramas, né? Esse é o total. Aí agora já começa a ter uns detalhes aqui, né? Que começa e termina por vogal. Ó, a condição tem que começar e terminar por vogal. A palavra capítulo tem 4 vogais. Olha elas aqui, A, I, U e O. Então, coloquei 4 aqui na primeira opção. Tem que terminar por vogal. Era 4, já usei 1 aqui, então sobrou 3. Pronto. E aqui no meio nós temos ainda 6 letras. Permutação de 6. Que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Multiplico pelo 3, multiplico pelo 4. Achamos 8.640 anagramas. Aqui agora, ó. Tem que ter as letras C, A, P juntas nessa ordem, ó, parecida com aquela questão que a gente fez lá do aluno. Então, nessa ordem, CAP, né? Ela é uma coisa só. Uma coisa só. Então, nós vamos ter ela como uma letra e as outras letras que sobrar de capítulo, né? Que é o que as outras letras? Ui, to, lo, capítulo. Não importa o acento, né? Essa questão da permutação, que não tem nada interferindo. Então, agora nós temos quantas letras? 6 letras. Então, permutação de 6 dos 720. Letra D. Tem que ter CAP juntas em qualquer ordem. Fazemos o mesmo processo das 6 letras. Achamos 720. E agora nós vamos fazer a permutação entre elas. São 3 letras, então permutação de 3. 3 fatorial, mesma coisa de 6. O que nós fazemos com os dois resultados? Multiplicamos 6 vezes 720. 4.320 anagramas. Foi o que eu disse. Não importa quantas letras tem aqui, você sempre vai fazer a permutação quando falar que tem que ser em qualquer ordem. Letra E. Que tem a palavra P, que tem a letra P em primeiro lugar, aqui, e a letra A em segundo. Então, primeiro lugar, segundo lugar. Coloquei de primeiro, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos melhorar. Primeiro lugar e segundo lugar. Aí, o que é que acontece aqui agora? Nós já fixamos elas, né? Então, tem que começar com a letra P, e a segunda letra tem que ser A. Então, deixa quieto, tem que ter essa imposição aí, deixa ela aqui quieto. E vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobram 6 letras. Então, sobram 6 letras, permutação de 6. Então, 720 anagramas. E por último, pede essa última questão, né? Na verdade, é uma reflexão, né? Para vocês estarem refletindo e pensando se, no caso fosse a palavra Lili, né? Quantos anagramas poderiam ser formados? Nós vamos estar vendo aqui. Bom, a gente pode fazer do jeito que vocês aprenderam lá no início, né? Que é fazendo cada possibilidade, cada anagrama, né? Escrevendo cada anagrama, nós vamos encontrar aqui 6 anagramas. Ou calculando através da forma de permutação com repetição. Porque que não pode ser simples, a gente tem um L que repete aqui 2 vezes e o I 2 vezes também. Então, nós vamos utilizar essa forma. Essa forma, basicamente, é a mesma de permutação simples. Só que nesse caso aqui, vai vir como um expoente aqui do P, né, na fórmula, esse 2 e esse 2. Por que esse 2 e esse 2, né? Representado aqui pelas letras gregas. Eles são, na verdade, repetição. Um 2 é a repetição do L e o outro 2 é a repetição da letra I. Então, é só colocar e na hora de fazer a fórmula, o que a gente faz?
divide, né, o total de letras que tem a palavra, então 4 fatorial, dividido pelas repetições, né, que ela vai cortar as palavras que vierem repetidas. Então vai ficar 2 fatorial sobre 2 fatorial. E aqui é vezes, né? Sempre quando não aparece entre eles é vezes. Aí você vai fazer 4 vezes 3 vezes 2, cortou 2, né? Dá para cortar aqui, simplificando, né? Aí sobra 4 vezes 3, 12. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, 12 dividido por 2, 6. Nesse caso aqui, por que parou no 2? Porque dava para simplificar aqui no 2, né? Se tivesse um 3 aqui embaixo, o que você faria? Parava aqui no 3 e eliminava. Vamos fazer aqui esse exemplo com a palavra pouco, né? Só para esclarecer mais um pouco. Então, a permutação aqui vai ser de quantas letras? 5 letras. E nós temos a repetição aqui do O, só 2 vezes, então você vai colocar aqui 2. Não tem mais repetição, aí fica assim na fórmula. 5 fatorial. Ó, na fórmula, quem estava embaixo vai para cima e quem estava em cima vai para baixo. 2 fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o 5 até chegar no 2, que aí eu posso simplificar. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Pronto. Vou parar aqui, ó. Parar aqui no 2. Aí eu já corto, ou simplificar, né? Vocês falam cortar, a gente costuma falar. Mas é uma simplificação. Então vai ficar 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então, a palavra pouco, ela tem 60 anagramas, viu? Então, isso daí, gente, nós vamos estar vendo mais, né? Na próxima semana, nas próximas semanas, né? E até lá.